Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos 6, a partir do versículo 1. E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam dele, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Eu não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. O tema da mensagem neste dia é: a incredulidade causa uma admiração que desagrada a Cristo. A incredulidade causa uma admiração que desagrada a Cristo. Aqui no Evangelho de Marcos, nesse texto, nós vemos aqui uma passagem que fala da ida do Senhor ao seu povo, ao lugar, na verdade ao lugar do seu crescimento, não do seu nascimento, mas ao lugar em que ele cresceu, em Nazaré. Não um lugar que ele nasceu, mas um lugar em que ele cresceu, aonde ele foi criado. E é interessante nós atentarmos, antes de iniciarmos a leitura, que o desejo de Deus, segundo a Escritura Sagrada, é que todo pecador seja salvo. O desejo de Deus é que as criaturas caídas, o ser humano caído no pecado, nascido no pecado, ele seja salvo. Este é o desejo de Deus. A Bíblia diz em Ezequiel 18 que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa. Então Deus não deseja que o ser humano que não conhece, que não creu no seu Filho Jesus Cristo, ele se perca, ele morra condenado aos seus pecados. Deus não tem o desejo, esse prazer no coração. Ainda que haja uma eleição da parte de Deus para salvar pecadores, Deus não deseja que os pecadores pereçam. O desejo do coração de Deus é que o homem se arrependa. Deus destruiu uma geração inteira na época de Noé, no período diluviano. Deus destruiu uma geração de pecadores ímpios, perversos, iníquos. Porém, Deus se entristeceu por aquela ação, ainda que ela foi necessária, porque a iniquidade, a maldade do homem chegou num nível insuportável, intolerável diante de Deus. E Deus mesmo diz na sua palavra que o espírito dele não poderia contender para sempre com o ser humano. Então Deus manda o dilúvio, e só Noé e a sua esposa, os seus filhos e noras são salvos daquela circunstância, além dos animais, é claro, que estavam na arca. Mas o propósito de Deus, após aquilo, a salvação, Deus viu, se entristeceu de ter ocorrido aquilo com a humanidade. Mas o pecado, infelizmente, eu costumo dizer, ele é um abismo intransponível entre Deus e os homens. O pecado é um abismo, não tem como você passar para o outro lado. É Deus de um lado, o homem no pecado do outro. Não tem como haver uma ligação. E por isso Deus, ele não tem prazer em que o homem permaneça afastado dele, permaneça no seu pecado. É interessante também aqui notar que Deus, na passagem de Deus, na Bíblia Sagrada, aliás, em Samuel, em 1 Samuel, quando o profeta Samuel vai escolher a Davi, Deus fala para ele: olha Samuel, o homem olha para a aparência, eu olho para o coração. E isso não quer dizer que quando Deus vai salvar um pecador, por sua eleição, por sua vontade eletiva, porque ele escolhe e decide salvar um pecador, ele não olha para o coração do pecador e vê: olha, esse homem, essa mulher é bonzinha, faz o bem, tem uma boa moral, por isso vou salvá-lo. Não.
A eleição de Deus não se baseia nisso, se baseia na sua vontade, que nós não a conhecemos acerca disso. Nós não entendemos porque a Escritura apenas diz que Deus se compadece de quem quer, tem misericórdia de quem quer. Então isso é oculto, está oculto em Deus acerca do propósito de escolher uma pessoa. Mas é interessante que Deus, quando olha para o coração, Ele não olha para essas coisas, como Ele disse para Samuel. Mas Ele sonda o coração, Ele sabe o que vai no coração do pecador. Isso é o sentido. Quando Deus fala para Samuel que Deus olha para o coração e não para a aparência, é para Samuel não olhar para a aparência externa de fato. Mas não é porque ele estava escolhendo Davi, porque ele viu algo bom em Davi, porque ninguém nasce bom segundo a palavra. Temos que entender isso, que ninguém nasce bom, e quando Deus olhou para escolher a Davi, Ele escolheu por um propósito dele, um propósito, um decreto seu eterno, que nós não conseguimos entender acerca disso para nenhuma pessoa que é escolhida por Ele para a salvação. E Davi foi escolhido sim, mas não porque ele achou em Davi algo, ele apenas deu graça a Davi. A graça, ele deu favor imerecido a Davi, como deu a Noé e tantos outros na história da palavra de Deus. Então, quando Deus olha para o coração e não para a aparência, porque Deus examina, Ele sonda o que está dentro do coração do homem. Ele sabe o que vai. Naquele texto de Samuel não se refere a nada que possa trazer Davi algum mérito pessoal para que Deus pudesse escolhê-lo para um propósito. É apenas uma graça de Deus sobre a vida de Davi. E entendendo essas coisas aqui, nós vamos agora partir para o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6. E no versículo 1 está escrito assim: partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Aqui nesse texto, o Senhor Jesus, por ter saído já de Nazaré, da Galileia, já ter saído do meio do seu povo, dos seus compatriotas, ele já havia sido hostilizado. E é interessante que mesmo já tendo sido hostilizado, já tendo sido perseguido, ele volta ali novamente. Ele volta e os seus discípulos o seguem. O que nós vemos aqui é que aqueles que são salvos por Deus, por meio de Cristo, aqueles que são alcançados pela graça, eles também seguem a Jesus, independente dos obstáculos, das dificuldades que possa haver no caminho. Mesmo com a possibilidade do Senhor Jesus ser novamente perseguido, assim os seus discípulos que o seguiam, que eram alcançados pela graça de Deus, salvos, que criam nele, também poderiam também ser perseguidos. E não fizeram caso da perseguição para seguir ao Salvador. E isso, todo aquele que é salvo, ele deve entender isto, que mesmo havendo a possibilidade de uma perseguição, isso não deve aferrecer a sua fé, a sua confiança. Se verdadeiramente é salvo, se foi escolhido e escolhida por Deus, ele vai permanecer firme na presença de Deus. Vai permanecer seguindo o Salvador, seguindo o Senhor, independente das coisas que possam acontecer no meio da caminhada, que possam querer fazer com que essa pessoa venha a abandonar, a apostatar a sua fé. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus ele vai para Nazaré, o lugar em que ele foi criado, e os seus discípulos estão com ele. E também aqui no versículos 2 e 3. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então aqui nós vemos que aqui é interessante, o Senhor Jesus, ele vai no sábado. O que para o cristão hoje é o domingo, é o sábado cristão. O domingo é o sábado cristão. É o dia que os crentes e aqueles que são salvos, eles se reúnem numa comunidade, se reúnem como igreja para adorar e agradecer ao Senhor, para louvar, para render graças, para aprender no seu santuário, para aprender dele na sua palavra.
Então, todo aquele que é salvo, ele tem prazer de estar junto com o seu povo, junto com seus pares, junto com aqueles que têm a mesma identidade celestial, aqueles que verdadeiramente conhecem o Salvador. Então, aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele vai até a sinagoga, o propósito dele era, este mundo era salvar pecadores. Então, ele vai lá para pregar, para ensinar a sua palavra, pregar o seu evangelho. Então, no dia do Senhor é esse dia declarado, que o evangelho é anunciado, a palavra de Deus é ensinada para que nós possamos aprender do Senhor e crescer na sua imagem, crescer no seu conhecimento. E os seus discípulos também estavam com ele. É interessante aqui que no texto que nós lemos aqui, não se dá a entender, mas dá a entender pelo contexto todo que poucas pessoas deram crédito à mensagem do Senhor Jesus. Reconheciam uns poucos, reconheciam que aquele Cristo, aquele Deus que estava diante deles, ainda que eles, muitos, a maioria não visse o Senhor Jesus como o Deus que ele era, como o Cristo eterno, o Cristo Deus que ele era, olharam apenas ele, muitos, a maioria olhou apenas ele como um homem, aquele que era o carpinteiro, filho de José, que era conhecido da vizinhança, né? Eles olhavam ele apenas como aquele que cresceu entre eles. Não sabemos o que o Senhor Jesus fez na sua infância, na sua totalidade. Temos apenas o exemplo da sua ida a Jerusalém com seus pais, a sua inquisição, a sua indagação, pergunta aos rabinos daquele templo, e ele estava lá inquirindo perguntas, fazendo perguntas, obtendo respostas, e enfim, o Senhor Jesus mostra que desde cedo a sua trajetória era uma formação, uma vida espiritual para a glória de Deus. Mas por ele também ter o seu lado humano, o seu lado pessoa, ele cresceu no seio de uma família judia, uma família que cria e obedecia à lei de Deus. Então ele também tinha esse entendimento dentro do contexto da época, também como criança, e deve ter sido em muitos momentos, deve ter participado, como ele tinha irmãos, ele pode também ter brincado com seus irmãos, havia muitas coisas que poderíamos assim por especular, mas enfim, ele tinha um lado humano, ele era carpinteiro, ou seja, ele aprendeu a profissão de José, seu pai. Então, por ter aprendido esta profissão, ou ele pode ter ajudado José, ou ele pode também ter assumido a carpintaria no lugar de José. Isso não se dá a clareza a entender na Escritura, mas enfim, ele tinha uma profissão e ele a fazia, ele desempenhava essa profissão. E as pessoas talvez que estavam naquela sinagoga, por conhecê-lo desde a sua mocidade, da sua juventude, infância, talvez apenas olhassem ao Senhor Jesus apenas como aquele vizinho, aquele bom amigo da vizinhança, né? A pessoa que era benquista, tinha uma boa moral, um bom exemplo. E isso nos dá a entender também que muitas vezes há pessoas que são salvas por Deus, cristãos que são salvos, muitas vezes eles chocam com a sua vida, com a sua conversão, com a sua transformação, e na verdade não são reconhecidos por ela. Quando vão pregar o evangelho para aqueles que são conhecidos, as pessoas muitas vezes elas não conseguem desassociar, separar que aquela pessoa que está ali está ofertando a graça de Deus, está ofertando aquilo que ela recebeu da parte de Deus, de forma graciosa, o favor que ela recebeu e não mereceu, ela está ofertando também, está ofertando o evangelho, a Cristo, a vida eterna. E às vezes as pessoas não separam a condição em que aquela pessoa estava anteriormente à sua fé, na condição que ela está agora em Cristo. Da mesma forma, o Senhor Jesus era visto dessa forma, era visualizado assim, como apenas um homem, um carpinteiro, né? Quem é esse cara aí, pô, está chegando e falando aí, achando que é o bom, achando que é o santo, que é o bom? Quem que é ele? Ele é igual a nós, é judeu como nós, de carne e osso. Quem que esse cara pensa que é? Talvez muitos falassem assim. Uns poucos, porém, ouviram e deram crédito nas palavras, na sabedoria divina de Cristo, nas suas obras. Né? Uns poucos ali visualizaram o Senhor Jesus de uma forma correta, como ele era. Pode ser que até alguns ali, mesmo conhecendo ele no passado, falam, mas ele está diferente. Ele não é o mesmo, ela não é a mesma. Poderíamos olhar para o Senhor Jesus e transpor também para aqueles que se convertem e no meio da caminhada, estão no meio daqueles que conheceram ele no passado, ela no passado,
e olhando assim, podem visualizar também que há uma mudança, que Deus fez algo que eles não conseguem propriamente identificar, mas conseguem ver que há algo diferente. E não conseguem identificar porque não conhecem a Cristo, mas conseguem saber que há uma diferença positiva, uma diferença boa, uma diferença que faz com que essas pessoas também possam de forma a querer ouvir o que ocorreu, qual a transformação, qual a origem da transformação. Em outras palavras, com a razão da esperança que há na vida de uma pessoa salva, com a razão que é Cristo nesta pessoa santificado no coração, qual é a razão desta pessoa estar assim, desta forma, com esse vocabulário, com essa maneira de se portar, de pensar, de se expressar em sentimentos, em atitudes, de falar. Como é que essa pessoa mudou assim, mudou tanto? Talvez isso desperte também, isso é possível. E nesse texto nós vemos que algumas pessoas, assim como olharam para Cristo de uma forma diferente, como Ele mesmo estava se colocando ali para o propósito para o qual veio, como Cristo eterno, o Deus encarnado para salvar almas de pecadores. E essas poucas pessoas se conheceram também na vida dos salvos que seguem a Cristo, esse Deus encarnado para a sua glória e louvor, pela sua transformação em graça em suas vidas, também podem também da mesma forma ser ouvidos por meio da pregação do seu santo evangelho. Podem ouvir acerca do Salvador, ouvir acerca do que o Salvador fez e faz na vida de pecadores, que fez na vida dessas pessoas. É importante entendermos isso claramente, que mesmo que é interessante também salientar algo aqui, que Deus poderia ter vindo de qualquer profissão que Ele quisesse, mas Ele veio na profissão de um carpinteiro, de uma forma simples, com trabalhos manuais, para mostrar a simplicidade que Deus requer do homem. A simplicidade. Deus veio como um carpinteiro, mostrando que Ele requer do homem a simplicidade, que Deus se revela nas coisas simples. Num trabalho manual das mãos, ali estava o Cristo, o homem, trabalhou como carpinteiro, com um trabalho manual das mãos, mas também tem ali, se apresentando no meio daquela sinagoga, no meio dos seus também o Cristo Deus, que também fez o mundo, que criou o mundo com a obra das suas mãos. E todas essas coisas apontando, sempre mostrando que tudo converge para Ele, tudo é para a glória dEle. E os homens muitas vezes não conseguem perceber, falando como pode um homem que foi um carpinteiro aí, um cara rústico, talvez olhando de um olhar natural e pecador, olhando, esse homem aí é um carpinteiro, trabalha com as mãos, é rude, pode ser grosseiro. Como é que esse homem, esse cara quer ensinar, quer falar algo para nós? O que ele tem para fazer? Não é um catedrático, não é nenhum rabino, não é nenhum estudado nas sinagogas, né? Talvez para nós pudéssemos trazer para os nossos dias nesse contexto, que às vezes as pessoas olham para a aparência, como dissemos aqui inicialmente, mas Deus olha para o coração. E Deus olha para o coração dos homens, para ver o que há neles, para revelar ao homem o seu pensamento, e para que este venha a se arrepender dos seus pecados, a se converter verdadeiramente a Ele. Aqui nos versículos de número 4, e Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Aqui, como já falamos, quando uma pessoa foi salva, antes da sua salvação as pessoas elas estranham a sua mudança, não dão crédito à sua pregação, à sua mensagem, por associar esta pessoa ao passado dela. Mas é interessante aqui que essa indiferença que se dá na vida das pessoas que sofrem porque se convertem a Cristo, são salvas por Ele, não se dá somente no meio do seu círculo de amigos conhecidos, se dá na sua vizinhança, até mesmo dentro da sua própria casa, até mesmo no meio da sua própria casa, esta indiferença vem sobre essa pessoa. Mesmo que essa pessoa no passado ela tenha sido uma pessoa de uma excelente moral,
uma pessoa que ajudou muito a sua casa, seus vizinhos e amigos, ela tenha sido até uma referência em muitas coisas, mas quando Cristo entra, é como um divisor de águas. E o que acontece aí é que a luz de Cristo em sua vida incomodará as trevas ao seu redor. Então, quando a luz entra, as trevas, elas se dissipam, elas se afugentam, elas saem, porque elas não aguentam a presença da luz, a luz de Deus, a luz de Cristo. Então, isso é algo forte. Por isso o Senhor Jesus diz, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre seus parentes na sua casa. Ou seja, ninguém que dê crédito à pregação. Porque as pessoas, como falei anteriormente, elas não conseguem separar a palavra de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus ao pecador, da pessoa que está levando, da pessoa que está conduzindo, sendo o condutor, um evangelista para a glória de Deus, ou uma evangelista para a glória de Deus, da palavra, da salvação que é pregada. Infelizmente, isso as pessoas geralmente não conseguem desassociar, não conseguem separar e ver a oportunidade que elas estão recebendo e que está sendo negada. Aqui nos versículos 5 e 6, para finalizarmos. Eu não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, nesse texto aqui nós vemos algo interessante, que muitos aqui é um equívoco da parte daqueles que pregam o evangelho da prosperidade. Cabe salientar aqui que os pregadores da prosperidade, que pregam cura divina e milagres, usam esse texto para atribuir o seu insucesso, a sua falta de poder, entre aspas, poder espiritual, para curar enfermos e fazer milagres. Eles atribuem o seu insucesso e fracasso à falta de fé das pessoas às quais eles ministram. Então esse texto é usado muitas vezes para falar, olha, fulano não foi curada, ciclano não foi curada porque não havia fé. Não havia fé na vida daquela pessoa, então ela não pôde ser curada. Como se dependesse da pessoa que crê a cura. E não é, isso é um erro. É um equívoco. Atribuir a falta de fé das pessoas é um engano muito grande. E nesse texto aqui é um equívoco a interpretação, porque eles dizem que o Senhor Jesus não curou ali simplesmente porque as pessoas eram incrédulas, porque havia muita incredulidade. Então o Senhor não curou ali por causa da incredulidade. E veja bem, o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele não precisa, ele não depende da fé de ninguém para curar, para fazer um milagre. Ele curou a sogra de Pedro, tocando nela e sem ela poder lhe pedir auxílio, porque ela estava com febre. E não estava com qualquer tipo de febre. Ela estava com uma febre que possivelmente estivesse deixando ela debilitada, delirando e numa condição em que ela não poderia pedir nada. Ela precisava apenas de ajuda, de auxílio. O Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. Tocou nela, ela se levantou. E quantas pessoas não foram curadas assim? E o Senhor Jesus simplesmente só estendeu a sua vontade. A mulher do fluxo de sangue, ele nem viu ela foi, tocou nele e curou, recebeu a cura. Sem falar com ele, sem pedir, Senhor, me cura, como outros na Escritura. Porque o Senhor Jesus é Deus. E o que quer dizer isso aqui? O Senhor Jesus sendo Deus, toda a cura, todo milagre, nós entendemos pela Escritura que é para autenticar, comprovar a sua divindade, a sua deidade. Então, os milagres que Jesus faz é para comprovar o Deus que Ele é. Simplesmente para isso. E lá Ele não fez muitos milagres porque havia muita incredulidade acerca disso, acerca da sua divindade. Porque aquelas pessoas da sua pátria, os seus ali, não conseguiam ver a Ele como Cristo, como o Messias prometido, como Deus encarnado, não conseguiam ver isto. E por não conseguirem ver quem Ele realmente era, Ele assim não fez muitos milagres ali. E não porque não podia, porque não havia ambiente de crença acerca da sua divindade, porque os seus milagres
Tudo que Jesus fazia, o Senhor fazia para comprovar a sua divindade. E não porque ele não tinha poder para curar, porque ele sempre teve poder. Ele não dependia da fé, e não depende da fé de ninguém para fazer uma cura, um milagre. Mas é porque eles não criam. Eles não criam que ele era o Cristo. E por causa disso ele não fez muitos milagres lá. É interessante isso. Que o Senhor Jesus, ele ficou, na Escritura nós vemos o Senhor Jesus admirado com a fé do centurião romano, falando que ao Senhor Jesus, só Senhor, manda somente uma palavra, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, manda uma palavra e meu criado será curado. O Senhor Jesus ficou admirado, ao ponto de dizer, ó, nunca em Israel vi tanta fé. E ele fala da mulher também sirofenícia, cananeia, acerca que ela pede, ela com sabedoria, com fé, ela insiste. O Senhor Jesus faz um trocadilho de palavras com ela e fala, olha, não é bom lançar os pães aos cachorrinhos, o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela fala, Senhor, mas até os cachorrinhos comem nas migalhas das mesas dos seus senhores. Ó mulher, grande é a tua fé, seja conforme tu crês, seja feito. Então nós vemos que o Senhor Jesus se admirou e viu fé nessas pessoas, mas aqui o Senhor Jesus se admira de uma forma negativa. Ele ficou admirado de tamanha incredulidade. Olha o que diz, estava admirado da incredulidade deles. O Senhor se admirou com a incredulidade daqueles que eram da sua pátria, porque não creram nele. Ele ficou admirado, porque não conseguiam enxergar quem era que estava diante deles realmente. Que não era aquele Jesus carpinteiro, que, como falei aqui, é uma profissão nobre que o Senhor escolheu para mostrar a simplicidade ao qual o homem deveria andar e não anda diante de Deus. Mas que estava ali o Cristo Deus, o Jesus Deus diante deles, pronto para lhes ofertar a maior dádiva, a maior bênção que o homem pode buscar nesta vida, que é a salvação, que é estar reconciliado com Deus para sempre. E é muito triste nós vermos as pessoas não enxergar a verdade que é em Cristo. E é triste ver uma pessoa enganada no seu pecado, na incredulidade. É triste ver uma pessoa na incredulidade. É muito triste isso. Ver uma pessoa perecer na incredulidade, cega pelo pecado. É muito triste isso. É muito triste você apresentar as provas, os fatos que a palavra de Deus falam e apontam para o Salvador. E mostrar para as pessoas qual o engano que elas estão, e elas não conseguirem enxergar que elas estão enganadas, que a vida que elas estão levando sem Deus vai conduzi-las ao inferno, e que elas estão andando condenadas em seu pecado. É triste ver que as pessoas não conseguem olhar para o Salvador, ver na sua cruz os seus pecados ali e achar que elas têm uma boa moral, elas são boazinhas, elas podem fazer coisas agradáveis a Deus. Elas acham que podem fazer uma caridade, podem conduzir uma velhinha a atravessar a rua, podem dar uma esmola, dar um alimento a quem precisa, levar uma pessoa para o médico quando necessita, um vizinho, um amigo, e acham que fazendo essas coisas elas vão estar trazendo admiração diante de Deus. Pelo contrário, se elas fazem isso, elas vão estar trazendo uma admiração negativa, uma admiração pela incredulidade. Porque esse texto fala que o Senhor ficou admirado da incredulidade dos seus. É triste ver como pessoas são admiradas pela incredulidade diante de Deus. Como a humanidade incrédula causa uma admiração que desagrada a Deus, uma estranheza do Salvador. É triste isso. E é triste para quem conhece pela fé, que foi salvo pelo Salvador. É triste ver as pessoas andarem enganadas, sendo admiradas pela sua incredulidade. As pessoas que pensam que podem ir a Deus e ganhar a sua salvação pelos seus esforços pessoais, pela sua justiça própria, pelos seus méritos, apenas causam uma admiração que desagrada a Deus. Esta é a incredulidade. Mas algo tremendo aqui, que apesar disso, o versículo termina assim, e estava admirado da incredulidade deles, ponto final, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. É interessante aqui que aqui há um lapso de esperança nesse texto. Ainda que possa haver incredulidade entre as pessoas que conhecem aqueles que são salvos, entre aqueles que nos conhecem
e conhecem aqueles que um dia estavam nas trevas como eles, mas agora não estão mais, estão salvas por Deus por meio de Cristo. Ainda que aqueles que conheciam a nossa vida, a vida de um salvo, antes e depois da sua salvação, e não dá crédito à pregação por meio da nossa vida, por meio de uma pessoa que é salva, não crê, não quer ouvir, tapa os ouvidos e os olhos espiritualmente para não ouvir a verdade da salvação em Cristo, ainda que as pessoas possam agir assim, ainda há lugares em que o Evangelho ainda deve ser pregado e semeado, ainda há vidas que vão ouvir a palavra de Deus, que vão ouvir o Evangelho da graça redentora. Aqui nós vemos que muitas vezes há cidades em que se há uma expressão, se há uma visão, uma cidade, uma metrópole, ela tem uma visão, ela tem uma expressão diferente das cidades pequenas do interior, das cidades mais afastadas. Mas são nesses lugares mais desprezíveis que não chamam tanto a atenção, que Deus pode manifestar a sua salvação para com as almas eleitas. Isso quer dizer que o Senhor nos ensina nesse texto, aqueles que pregam o Evangelho do Salvador, que eles não devem desanimar, devem perseverar, pregando o Evangelho da salvação, porque é nesses lugares que as pessoas vão ouvir. Paulo queria muito pregar para o seu povo, para os seus, que conheciam ele como um fariseu. Mas chega um dado momento, em Atos Apóstolos, capítulo 28, que ele fala a palavra seguinte: olha, os judeus não queriam mais ouvir. Ele falou: se vocês não querem ouvir, desde agora eu me volto para os gentios e eles ouvirão, e eles serão salvos. Eles ouvirão e serão salvos. Então nós temos que ter esta mesma visão, esse mesmo entendimento da palavra de Deus, que sempre haverá um povo eleito nos lugares em que nós semeamos a palavra. Sempre haverá um remanescente, sempre haverá alguém que irá a Cristo, que reconhecerá a Cristo como Salvador do mundo, como Deus encarnado, como Cristo que veio nesta vida em carne para morrer pelos nossos pecados, para dar vida eterna. Então nós vemos que sempre haverá, e devemos sempre, a exemplo do Senhor, avançar com o Evangelho, perseverar na pregação do Evangelho. E o que o Senhor mostra e que o seu Evangelho não deve ficar num lugar limitado. Nós não devemos limitar o Evangelho do Salvador a um espaço, a um lugar. Porque o Senhor Jesus tem muita alma, tem muito povo, tem vidas que precisam da sua salvação. Que esta palavra possa falar aos nossos corações e possa despertar aquele que está indeciso acerca da pregação do Evangelho, do perseverar na graça, evangelizando almas, e daquele que está preso no pecado, possa entender que mesmo ainda estando preso no pecado, na incredulidade, se você ouvir esta palavra, se você ou ela ouvir esta palavra, e ir a Cristo com verdadeiro arrependimento, reconhecendo o Salvador em sua vida, reconhecendo que você não pode viver numa vida de pecados diante de Deus, mas que você precisa se arrepender, você precisa abandonar esta vida e deixar os seus pecados, sejam eles quais forem. Eu não vou dar nome à lista hoje, mas você sabe quais são os seus pecados diante de Deus. Mas o maior deles que afasta o homem de Deus é a incredulidade. E se você abandonar a incredulidade que traz admiração, que desagrada a Deus, e você confiar no Salvador com arrependimento e fé, e se lançar nele, você poderá ter a salvação, a vida eterna. Vamos orar.